Quando algo atrai uma fanbase, é sempre normal que certos indivíduos se interessem em produzir seus próprios trabalhos. Sejam artes, jogos e até fanfics, como as minhas que você pode ler agora mesmo. Naturalmente, todo mundo tem que começar de algum lugar, queira você usar isso de forma profissional ou não. É extremamente comum que os seus primeiros trabalhos sejam baseados em coisas que já existem, e em alguns casos as pessoas conseguem até crescer dentro do próprio fandom e contribuir com a série de forma oficial. Esse foi o caso de múltiplas figuras conhecidas entre os fãs do Sonic, como o Christian Whitehead e o Red Cannon. A arte em particular teve vários artistas que começaram como fãs. Um dos exemplos populares mais antigos é Jay Exer. Um dos privilégios de trabalhar sendo um fã é a simples vontade de produzir pela arte. É claro que isso não deixa de ser um trabalho profissional e por isso reduzir esses materiais a projetos de fã glorificados, seja para diminuir o próprio projeto ou o trabalho da Sonic Team, é incrivelmente desrespeitoso. Whitehead não conseguiu a posição dele apenas por ser um fã. Ele conseguiu por ser um profissional incrivelmente competente e isso não deve ser desmerecido. Ser um fã é um bônus e não uma qualificação. Tudo isso se aplica à questão de sentimento. Não é incomum que as pessoas defendam as coisas que gostam com ideias arbitrárias, dizendo que foi feito com amor ou com ambição. E enquanto a ideia em si é inofensiva, eu já vi sendo usada às vezes o suficiente como forma de desviar de críticas que isso começou a me incomodar um pouco. É nesse ponto onde ser um fã ou gostar do que você faz vai te influenciar. Num sentido geral, o sentimento é uma das coisas mais importantes para produzir qualquer forma de arte. Mas algo que eu acho extremamente importante nesse tipo de debate é como o amor não é um aspecto tangível de um produto. Não existe como medir o tamanho de sentimento em algo da mesma forma que você pode medir, por exemplo, a qualidade da produção. Da forma que eu vejo, todo e qualquer sentimento é apenas uma ferramenta. Não é algo que pode ser sentido de forma concreta e tangível no produto final, mas sempre vai acabar se refletindo nele de um jeito ou de outro. Usando um exemplo um pouco extremo, mas bem fácil de entender, o Ken Penders provavelmente é um dos autores que mais amam a própria obra, e mesmo assim a maioria dos fãs diriam que os trabalhos dele são alguns dos piores já feitos na série. E isso me inclui. Por outro lado, se eu dissesse que o Tyson Hesse é uma das pessoas que mais demonstrou amor trabalhando nessa franquia, a maioria das pessoas provavelmente concordaria. Eu não quero criar uma expectativa falsa em ninguém, então eu vou esclarecer aqui no início. Não, eu não vou fazer você enxergar como o que o Hesse faz secretamente é horrível ou algo parecido. Até porque eu realmente adoro o trabalho dele. O ponto desse vídeo é justamente o contrário. O que eu quero é redescobrir o que faz o trabalho dele tão incrível pra mim. A primeira coisa que vem na cabeça quando o nome dele é mencionado é a arte. E por bom motivo, ela é ótima, cheia de personalidade e energia, e é fácil de entender o que os personagens sentem só pelas expressões. É exagerado sem parecer ridículo, porque essas expressões dizem algo além de eu sei que isso é um cartoon, então tem que ser exagerado. Eu não sei o porquê, mas tem. Obviamente o Tyson Hesse não é o único responsável pelos trabalhos em que ele participa, em especial as animações. Mas as habilidades dele ainda são um recurso muito valioso. É importante lembrar que os créditos do Sonic Mania Adventures obviamente não são só dele, mesmo ele tendo um destaque merecido pelo número de contribuições. E eu tô dizendo isso porque agora eu vou entrar no mérito de animação, que, obviamente, como eu já disse, envolve muitos nomes além do dele. O estilo e designs do Hesse traduzem surpreendentemente bem para uma série animada. Ele não tem o mesmo problema que o estilo da Yui Karasuno, por exemplo, que apesar de fazer artes maravilhosas, usa um método de pintura que não fica tão bom assim em movimento, como provado por Rise of the Wisps. Você provavelmente já viu dezenas de screenshots de imagens estranhas no meio da animação. Eu não vou explicar como a animação funciona a fundo, especialmente porque eu não sou uma expert nisso, então se você quiser saber, procure você mesmo. Mas assim como em arte cartunesca no geral, o exagero é a alma da animação. Os personagens se esticam e se apertam para dar fluidez ao movimento. Esses frames são assim de propósito, mas eles não foram feitos para serem olhados como imagens paradas. Não é neles que os seus olhos se prendem, e sim nos frames-chave, aqueles que definem o início e fim de um movimento. E a animação aqui usa bastante disso. Eu tenho vontade de seguir os personagens porque o ritmo é excelente. E os designs simples ajudam não só o time de animação a conseguir desenhar os estágios do movimento, mas também ajuda a audiência a entender onde cada parte do personagem está, mesmo quando suas figuras se distorcem em favor do movimento. A sonoplastia também é impressionante. As séries animadas e filmes do Sonic evitam em maior parte usar músicas e sons dos jogos, e isso não é uma falha por si só, visto que músicas de jogos funcionam de forma diferente de um score de filme, por exemplo. Eu nem de longe acho que é impossível, mas é compreensível que muitos não tentem o desafio de construir algo em volta dos jogos. Mesmo o OVA, que mantém muito do espírito deles, tem uma trilha sonora completamente nova. Com isso dito, o Sonic Mania Adventures foi a primeira série a encarar esse desafio de cabeça e deu certo.
O áudio se encaixa muito bem e tem uma identidade única, não só por ser claramente Sonic, mas por ser inconfundível de forma geral. Mesmo você não conhecendo os jogos, é quase impossível ouvir um trecho da série e confundir com algum outro desenho. Em resumo, a apresentação é nota 10. Talvez eu tenha sido breve demais, mas o que você quer que eu faça? Não tem muito o que comentar. E sinceramente, foi nesse ponto que eu fiquei com medo de não descobrir o que eu gosto nessa história. Eu sei que eu gosto dela, mas por quê? Claro, eu acabei de elogiar a apresentação, mas o que mais tem nesse pacote? E foi nesse ponto que eu bati em mim mesma com um martelo, porque a solução era óbvia o tempo todo. Eu estou me esforçando demais para entender o que faz isso ser tão maravilhoso, além da vaga ideia de sentimento, quando a solução era justamente o contrário. E sim, isso significa que a maioria do roteiro desse vídeo acabou indo pro lixo, mas a perda não foi muito grande, visto que era só eu analisando certos aspectos da série e não chegando em lugar algum. Tais como os personagens, que estão ótimos e agem do jeito que deveriam. A exceção meio que All Might, que ainda é tão mediano quanto sempre foi, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo próprio só explicando o meu problema com ele. Eu quero olhar especificamente para a sexta parte, porque ela é a minha favorita e por extensão é uma micro-representação de tudo que eu gosto na série. From A Rose, ou From Amy Rose, é um especial de Natal que segue o final do 5º episódio. Como todos os outros, esse dura apenas 3 minutos. Normalmente esse tipo de especial costuma focar em temas de união e solidariedade e toda essa coisa de espírito natalino, e isso até que não é um problema, mas é algo que faz muitos desses episódios ficarem datados de certa forma quando você não vê eles no Natal. Sonic Mania Adventures consegue apresentar essa mensagem sem depender da época do ano em que se passa, e sem parecer que de repente todos os personagens viraram uma hive mind, onde todo mundo só quer celebrar. E de novo, isso não é algo necessariamente ruim, na maioria das vezes funciona mesmo, mas eu acho que esse não é o caso pro Sonic, que apesar de ainda ter o luxo de ser um cartoon, sempre se levou a sério até certo ponto, então um especial de Natal tradicional provavelmente seria bem bobo em comparação. A história é bem simples aqui. Depois da sua última derrota, Eggman abandona o Metal Sonic no meio de Angel Island, até que meses depois, a Amy encontra ele enterrado na neve. Aterrorizada, ela tenta se defender, mas ele só não reage. E esse é o primeiro sinal do que faz esse episódio tão especial. Ela percebe que algo está errado imediatamente. Claro, o Metal Sonic é um inimigo, mas no final das contas a Amy ainda vê ele como uma pessoa. Mas vale a pena mesmo se importar com os sentimentos de uma máquina? Essa é uma ótima pergunta, e uma que a narrativa não faz a si mesma, porque a resposta não importa. A Amy vê o que está na frente dela e faz o que ela acredita ser a coisa certa. Ela ajuda o Metal Sonic. A Amy então carrega o Metal Sonic até a base do Dr. Eggman, não porque é Natal e ela arbitrariamente decidiu fazer isso para respeitar a época, mas porque essa é quem ela sinceramente é. Não existe menção direta de quando o Metal Sonic sequestrou a Amy, e eu não digo isso no sentido de o Big The Cat não apareceu nos últimos, insira número, jogos. Sonic Adventure não é mais canônico, mas sim no sentido de que isso não importa. Eu sei que o motivo real para eles não animarem partes do CD é porque a história do CD não tem nada a ver com essa, e isso seria desperdício, mas o efeito que isso tem em mim é que isso não é uma história sobre perdão. A Amy ajudaria qualquer um naquela situação, mas não foi qualquer um, foi o Metal Sonic. E eu não quero que você me entenda errado, isso é sim algo especial. Mas eu genuinamente não acredito que a Amy fez isso esperando que Metal Sonic pudesse se tornar uma boa pessoa um dia. Até porque ela comemora a união dele e do Eggman, não pelo que sua boa ação poderia resultar, mas pelo que ela é. Não existe nenhum motivo escondido, não existe profundidade comparável aos seus seinens desconstrutores. Tudo o que você tem é sinceridade emocional. Não existe tentativa de complexidade aqui. E isso é ok, porque no fim o que faz Sonic Mania Adventures funcionar é como no final das contas essa é uma história dirigida por personagens, onde a gente tem chance de ver eles em situações divertidas e onde eles têm a chance de ser quem eles são. No final das contas, argumentos são só formas de racionalizar pensamentos. Infelizmente eu ainda não sei o quanto do meu amor por Mania Adventures é causado pela falta de conteúdo no resto da série Sonic, mas pra ser completamente sincera, eu não me importo tanto assim a esse ponto. É claro, a série tem falhas, com certeza, a Esmeralda Mestre e o Knuckles parecem um tanto avulsos porque a história não tem tempo de usar eles. Mas sinceramente, por mais que um Sonic Mania Adventures estendido pareça incrivelmente interessante, a maior parte, essa é uma história pequena que entende ser o que ela é. Ela sabe que é uma história pequena e usa o seu tempo da forma que deve. No final das contas, Sonic Mania Adventures é isso. Uma história que não morde mais do que consegue engolir,
e sucede em praticamente tudo que ela tenta. Não é o sentimento que faz ela tão boa, é o que o sentimento produz. Enfim, eu sou a Ângela e até mais.